Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. O palestrante Aécio Moraes de Paula, nosso colega aqui. Fique à vontade, Aécio, pode começar a sua apresentação. Uma boa tarde a todos. Hoje estaremos falando sobre os casos que foram notificados no sistema de informação chamado RESP, e posteriormente foi denominado RESP microcefalia, e recordando um pouco, né, foi toda a situação onde ocorreu os primeiros casos, né, as primeiras suspensões de um aumento de alterações, malformações congênitas, principalmente do sistema nervoso, onde que refletia diretamente na alteração do tamanho do crânio dos recém-nascidos, inicialmente na região nordeste, e logo depois demandando praticamente para todo o território brasileiro. Nesse momento, o Ministério da Saúde acabou, então, criando um sistema alternativo que ele não passou pela mesma conduta que de outros sistemas que vocês já devem ter ouvido falar, como o Sinan, Sinasc, né, como o próprio SIM, que foram sistemas criados pelo DataSUS, onde tem algoritmos diferenciados. Esse sistema, a base dele é diretamente da base de rede, ou seja, ele é diretamente feito através da internet, e com isso ele tem também de maneira geral, uma vida própria de alimentação e também de tabulação de dados. Então, desta forma, após a criação deles, nós tivemos então uma demanda muito grande de casos notificados e percebeu-se que esses casos, eles estão praticamente até no ano de 2018, sem nenhuma atualização de informação. Então, desde o ano passado, nas reuniões feitas diretamente com o grupo de trabalho que atua diretamente na microcefalia, da Secretaria de Vigilância de Saúde, do Ministério da Saúde, e também com vários componentes da atenção da saúde, também do Ministério da Saúde, chegaram-se a um consenso que esses casos eles deveriam ter sido atualizados e reclassificados. Então, dessa maneira, a proposta de hoje é estarmos vislumbrando como podemos fazer isso e como seria a melhor maneira. Então, durante esse processo, junto com os especialistas da Secretaria de Saúde, também interagindo com vários expertises do Ministério da Saúde, descobrimos que havia necessidade dessa atualização e encerramento desses casos notificados. Por quê? Porque eles estavam sendo acompanhados tanto pela vigilância do sistema de informação do RESP microcefalia e também por dados que eram sempre colocados naquelas planilhas em Excel que são mandadas para a atenção. E essas planilhas realmente foram criadas durante a situação que foi da emergência em saúde internacional. E ela resultou da necessidade de equiparação visando elevar o grau de consistência destas informações. Dessa maneira, se a gente considerar que essas informações elas são primordiais para planejamento e programação das ações de saúde, em diferentes setores que acompanham essas crianças, se propõe então uma análise técnica das informações inseridas no sistema RESP e da planilha de acompanhamento da atenção de cada caso notificado em microcefalia entre os anos de 2015 e 2016. Casos esses que ainda se encontravam em investigação. Esta avaliação, ela permitiu corroborar, equiparar e atualizar os dados dos casos suspeitos de microcefalia, reclassificando-os conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde no último protocolo. Esse último protocolo, se vocês lembrarem, ele recebia aquele nome, foi o último protocolo, mas que o nome dele, que antes nós tivemos o protocolo de resposta rápida à microcefalia. E logo depois veio o segundo, entre 2015 e 2016, e o último, como eles acabaram fazendo um compêndio, onde que pegaram tanto as informações da vigilância como a atenção e colocaram nele, então acabou sendo esse nome enorme aqui, né?
orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da emergência de saúde pública de importância nacional. Procedimentos para o monitoramento das alterações do crescimento e desenvolvimento a partir da gestação até a primeira infância, relacionados à infecção pelo Zika e outras etiologias infecciosas dentro da capacidade operacional do SUS. A metodologia, então, como eu já deve ter mencionado, nós acabamos pegando praticamente cada caso do Sistema de Informação RESP e comparando com as informações que se encontravam dentro daquelas planilhas de acompanhamento das crianças pela atenção. E após somar essas informações, nós pontuamos ela quanto às classificações que já foram definidas nesse manual que acabei de me referir. Nelas nós temos que casos inconclusivos são aqueles considerados como inconclusivo para infecção congênita por STORCH, ou seja, não só o Zika vírus, mas também aqueles outros agentes infecciosos que podem causar malformações congênitas, e não seja possível realizar a investigação etiológica por motivo de recusa, por não ser possível encontrá-lo após 3 tentativas, e cujos resultados e informações disponíveis não permitam classificá-los em outra categoria. Assim, os casos serão classificados como inconclusivos com base no termo de recusa assinado pela família ou responsável legal ou pela autoridade sanitária. Estes termos de recusa assinados pela família ou o termo pela autoridade sanitária, onde estará sendo informado que não foi encontrado essa criança, elas se encontram no anexo B ou no anexo C, na literatura e orientações integradas. Então, todos podem estar baixando pela internet esse material e vocês vão verificar esses 2 anexos que se encontram lá, onde tem a possibilidade de qualquer município, tanto o agente da vigilância ou o agente da atenção, seja o profissional de saúde que está trabalhando diretamente nesta situação, após o momento em que houve a notificação desse caso no RESP e logo depois a atenção ou a vigilância não conseguiu encontrar esta criança, então a autoridade do município pode estar preenchendo esse anexo e estar enviando para o município, enviando para o Escritório Regional de Saúde, que por sua vez estará nos enviando aqui para o CIEVES, nível central. Com esse anexo, nós podemos então deixar aquele caso que estava em investigação no ano de 2015 e 2016, né, e torná-lo como sendo inconclusivo. Também há aquelas situações que já foram também relatadas, em que a família não quer prestar nenhum tipo de informação e também se recusa a estar tendo algum tipo de acompanhamento. Então, se conseguir fazer com que sensibilizar a família e ela realmente recusar, ela pode estar preenchendo esse outro anexo, né? Ou então o próprio município, a própria autoridade, ele também poderia estar formando outro anexo dessa recusa, né? E também que não dá mais para dar continuidade a esse acompanhamento. Então, esse caso deixa de ser em investigação e torna-se inconclusivo. Para casos descartados, nós temos uma situação que, se nós pensamos sobre o aspecto de condução, é um pouco mais fácil de ser caracterizado. Porque o caso descartado, na situação de agentes infecciosos, considerando o Zika também, ele é considerado como descartado desde seja óbito notificado que cumpre a definição para notificação e que após investigação não se enquadrar as definições de confirmado,
provável, inconclusivo ou excluído no nativo. Caso de aborto espontâneo, óbito natimorto ou óbito em criança que não possui material biológico de produto de gestação e cujo o tempo entre o evento e a investigação da mãe seja superior a 6 meses. Então, os casos descartados, eles acabam principalmente em situações onde você tem óbito e não houve a possibilidade de coleta desse material durante esse processo e nenhum tipo de resultado. Outras formas de estar se fazendo também o descarte de um caso em investigação refere-se a, mesmo que ocorra a suspensão de um caso de malformação congênita, inicialmente ele ser ligado a algum agente infeccioso, na condução verificar que ele não cumpre critérios clínicos e nem epidemiológicos, e também a falta de respostas em exames laboratoriais acabam contribuindo também para que este caso ele deixe de ser um investigado e passe a ser um caso descartado. Os casos confirmados acabam sendo aqueles onde você acaba tendo associado a infecção pelo vírus Zika ou associada pelo Storch. Também a possibilidade de alguns casos de co-infecções não relatados para o estado de Mato Grosso, mas já temos situações para alguns outros estados. São sistematizados e onde você tem um resultado positivo ou reagente para o vírus Zika ou outro agente infeccioso, o teste com melhor desempenho da amostra. E 2 ou mais dos sinais e sintomas em exames de imagens ou clínicos apresentados no anexo D. De maneira geral, os casos confirmados do estado de Mato Grosso, eles são feitos principalmente, a maioria dos casos que estão disponíveis, até mesmo uma tabela no boletim que são durante o início de cada mês, ele acaba sendo disponibilizado praticamente para todos os e-mails institucionais da Secretaria de Estado de Saúde. Nós percebemos que praticamente a maioria dos casos confirmados, eles são através dos 2 ou mais dos sinais e sintomas somados a uma ou duas características epidemiológicas coletadas. Então, você tem casos onde os critérios epidemiológicos e também clínicos, eles acabam sendo suficientes para confirmar aquela suspeita de um caso de alteração do sistema nervoso causado por algum tipo de agente infeccioso, que seria o Storch ou o Zika vírus. Então, eles acabam sendo mais definidos. Entretanto, nós temos umas situações que já estão sendo inseridas no RESP, onde são os casos que eles não apresentam esses 2 critérios, que podem ser ou clínico, 2 critérios que podem ser através dos exames, que somam e se confirmam. Quando você somente tem um deles que está muito mais plausível, então esse caso vai se tornar provável. Ou seja, é considerado um caso provável de infecção congênita Storch mais Zika. Todo caso notificado de mãe que apresenta o relato de exantema ou febre durante a gestação sem causa definida, onde recém-nascido apresentando inconclusividade em relação à amostra para Zika vírus e resultado positivo reagente em amostra da mãe durante a gestação. Resultado inconclusivo para pelo menos um Storch em amostra do recém-nascido e resultado positivo reagente para pelo menos um Storch em amostra da mãe durante a gestação. E 2 ou mais, 2 sinais, sintomas clínicos apresentados no anexo D. O feto seria a situação de que a gestante com resultado inconclusivo para Zika em amostra de gestante e resultado inconclusivo para pelo menos um Storch em amostra de gestante.
com exame de imagem apresentando 2 ou mais alterações, conforme o anexo D. Então, de maneira geral, os casos prováveis são aquelas situações onde não foi possível você ter uma comprovação laboratorial somado a uma clínica e uma investigação epidemiológica plausível. Então, numa situação onde você tem uma ou outra que ela é bem característica, então você acaba considerando esses casos prováveis. Eu vou passar para vocês aqui algumas exemplificações que poderiam estar clareando um pouco mais. Então, durante a avaliação técnica, o que eles procurou fazer? Averiguou então, os dados preenchidos para cada caso que se ainda encontrar em investigação e que foi notificado entre o ano 2015 e 2016 no sistema RES, microcefalia, somado aos outros preenchidos da atenção. Após a avaliação dos dados, foi redigida a interpretação e realizada a classificação conforme os critérios da última aplicação do Ministério da Saúde. Então, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês como exemplo que foi feito. Eu só vou pegar a parte final dele. Tá? Vale lembrar que após ter sido feito isso, que foi praticamente em meados de dezembro, foi concluída essa avaliação, foi enviado aos municípios, respectivos escritórios regionais de saúde, para que desse a apreciação e também fosse plausível ser feito o questionamento desses dados. Aos dados de saúde dos municípios, escritórios regionais, que retornaram laudo circunstanciado ou informações mais recentes, foi feita a adequação antes da validação final. Então, após ter feito toda a leitura de cada informação daquelas lacunas que foram colocadas no RESP e considerando esses critérios que foram mencionados, se colocava uma determinada conclusão. Cito um exemplo de um caso descartado aqui. Foi verificado que o perímetro cefálico notificado do recém-nascido foi de 32 centímetros. Então, se era considerado 32 centímetros para aquele período gestacional, ou aquele período que ocorreu o nascimento, aqui percebeu-se que de 32 centímetros, sabe que encontrava somente um desvio padrão abaixo do normal para aquele período gestacional. Ou seja, 39 semanas, sexo masculino normal, 33,9. E para o mesmo período, a microcefalia considerava-se 31,54. Então, primeira coisa que foi considerada a análise foi a questão da notificação do perímetro cefálico. Nessa situação averiguada, percebeu-se que o tamanho medido ele pode ser questionável e como não houve informações complementares, como exames de imagem, dados clínicos colhidos após o parto do recém-nascido, como exames laboratoriais do recém-nascido e da mãe, e os dados epidemiológicos sobre a mãe não acrescentaram nada à investigação, somado ao município preencheu dados como puericultura e serviço de reabilitação da criança na planilha da atenção, o que evidencia que a mesma está recebendo atendimento, entretanto, desta forma, considera-se que trata-se de um caso de que não seja de alteração do sistema nervoso ligado a agente infeccioso, e sim malformação congênita de outra etiologia afetando o desenvolvimento do sistema nervoso central. Sabemos que há essa outra probabilidade, existem outros agentes teratogênicos que também podem promover alterações consideráveis em outras regiões neurológicas e elas podem ser depois reclassificadas. Dessa maneira, esse caso ele deixa de ser investigado e vai ser considerado descartado. Foi mandado para o município e se o município ele não tem nenhuma informação a mais, então esse caso não vai ser considerado mais um caso de investigação suspeito de alteração ou uma formação congênita ligados a agentes infecciosos, que seriam o Zika vírus e o STORCH, sífilis, toxoplasma, ou toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e sífilis. Nessa outra situação aqui, então, é um outro caso que foi analisado, onde estarei dando aqui o exemplo também de descartado, que essa já é uma situação onde o indivíduo foi a óbito.
foi verificado que o perímetro cefálico do recém-nascido notificado correspondia à situação de microcefalia. Porém, não havia nenhuma informação de ultrassonografia evidenciando malformações congênitas. A mãe não referia sintomas de Zika vírus no período gestacional. Não há informação sobre o material coletado e enviado para a PCR do Zika vírus ou para outro storch. A mãe reside em Sapezal, mas o parto ocorreu em Vilhena, Rondônia. Recém-nascido foi a óbito de 2 de 8 de 2016 e não foi possível levantar informações adicionais durante já refere-se mais de 6 meses de investigação, então considera-se como caso descartado. Por quê? Porque não há mais como, em tempo hábil, conseguir algum tipo de informação que poderia estar relacionado à situação de mãe que passou o período gestacional com uma possível infecção de agente infeccioso e com isso promoveu a alteração, uma formação congênita. Então, não tendo mais essa plausibilidade, caso descartado. Um outro exemplo refere-se a um caso provável. Um caso provável onde, até então, as informações que se constavam no RESP e na planilha da atenção contribuíram para essa possibilidade. Perímetro cefálico do recém-nascido notificado corresponde à situação de microcefalia. Entretanto, não há informações complementares como exame de imagem e dados clínicos pós-parto do recém-nascido. Os exames laboratoriais do recém-nascido da mãe. Para a mãe, há informação que tenha relatado sintomas compatíveis com a infecção por Zika vírus no primeiro trimestre gestacional, e o município preencheu dados sobre serviços de puericultura e de reabilitação da criança, exames BERA, ou seja, ultrassonografia, entre outros, na planilha de atenção, que evidencia que a mesma está recebendo atendimento. Esta situação, houve a possibilidade de compatibilidade relacionada ao quê? A infecção de Zika vírus no primeiro trimestre foi comprovada, né, pela mãe, e com isso, há possibilidade, então, de considerar ela como sendo provável. Então, algumas das situações que estavam em investigação acabaram sendo, então, consideradas como provável. Inconclusivo, praticamente a maior parte, o maior número dos casos que estavam em investigação passaram a ser considerados inconclusivos. Por quê? Foi aquelas considerações lá. O recém-nascido notificado correspondia inicialmente à microcefalia, mas as informações laboratoriais da mãe não foram reagentes, também informação de exames de imagem, dados clínicos colhidos pós-parto. Apesar da mãe ter mencionado ter tido febre em exantema no período gestacional, até o presente momento, não houve informação de situação de acompanhamento da criança na planilha da atenção, e o que nos leva a considerar que a criança não foi encontrada mais pelo município. Então, dessa maneira, ela vai se tornar inconclusiva. Para caso confirmado, a gente sempre orienta ao município estar enviando o laudo médico circunstanciado conforme o modelo que foi instituído pelo Ministério da Saúde. Então, nesse laudo circunstanciado, ele vai ter aqui a história praticamente todas as características, né, do exame, do acompanhamento da criança, onde você vai ter alguns dados, praticamente todos os dados, desde o momento do nascimento e até as consultas que foram feitas. Terá também aqui relatos referentes a exames de ultrassonografia e resultado de outros exames complementares. Com isso, a possibilidade de estar se fazendo o laudo final, que seria o quê? A classificação final, que seria como sendo confirmado por Zika vírus. Então, a possibilidade do profissional que esteja acompanhando essa criança preencher cada um desses espaços e estar enviando isso para as esferas que poderão estar fazendo a alteração. No caso, o município acompanhou a criança, constatou que é um caso confirmado, é o médico que acompanha essa criança, cumprindo os critérios clínicos e também com atenção aos critérios epidemiológicos, e ainda
houve possibilidade de estar tendo um resultado laboratorial, esses dados, eles permitem ele estar preenchendo esse laudo e, com isso, nós estarmos fazendo alteração no nosso programa e, com isso, nós temos dados mais consistentes. Bem, até o momento, então, antes da avaliação, praticamente com cerca de quase 400 casos que foram notificados de 2015 para o estado de Mato Grosso, nós temos descartado 43%, confirmado 20%, provável 3% e investigação cerca de 34%. Então, nessa situação, apesar do RESP permitir você já colocar como critério de classificação final inconclusivo, nós não temos nenhum. Após se fazer essa avaliação, notamos que há uma alteração significativa. Os 397 casos totais mostram-se que deles não vai alterar realmente o número de confirmados. Porém, o número de investigados ele acaba mudando muito. De 130 antes, vai ficar somente 44. Porque esses 44 referem-se ao ano de 2017. Então, os casos que foram notificados em 2017, que ainda se encontram em investigação, que são esses aqui, 44. Então, praticamente, a maior parte dos investigados, né, que estavam em investigação, eles acabaram se tornando inconclusivos. Então, de 130, praticamente 66, eles tornaram-se inconclusivos. Então, mais os 40 dá um total quase 110, e os outros 20 restantes se tornaram aqui descartados ou prováveis, como mostra bem esse gráfico. Então, nós temos um aumento de 43% para 48% de descartado, nós temos de investigação realmente uma redução de 34% para 17%, ficando somente, investigação de 34% passou a estar 10%, provável aumentou o número de prováveis para 6%, e agora nós temos o quê? Uma nova fatia aqui que refere-se aos casos que vão ser considerados como inconclusivos. Ok? Essa avaliação ela foi feita, mas a alteração ainda não foi implementada no RESP. Ela será implementada no final de março para início de abril. Por quê? Porque provavelmente com essa web palestra e essa divulgação dessas informações, então vocês que estão nos ouvindo aqui, serão os agentes que vão estar também mencionando, olha, o RESP vai mudar, os casos que estão em investigação vai se tornar praticamente a maioria inconclusivo. Por quê? Porque vai estar mostrando uma realidade que foi constatada nas informações que estão lá, enviadas para a planilha da atenção, principalmente, que esses casos não estão sendo acompanhados, não estão sendo colocados nas planilhas. Então, eles vão deixar de ser investigados, vão passar a ser inconclusivos, né? E aqui eu mostro praticamente uma sequência de tabelas, onde temos aqui os dados até 22 de fevereiro de 2018, onde mostra o total de praticamente 70, quase 70 municípios aqui, com os casos, a distribuição deles, dos casos que estão em encontros em investigação, descartados, confirmados, antes de se fazer essa avaliação, né? Aqui, e esses aqui após a avaliação. Eu fiz uma outra tabela que eu considero muito melhor de estarem se visualizando. Então, para cada município, o antes e o depois. Então, nós podemos verificar que a Corizal, ele tinha um município que tinha já um caso que antes foi já considerado provável e continuou sendo como provável. Do município aqui que nós temos de Água Boa, né, que antes se encontrava em investigação, tornando-se agora inconclusivo, porque já passou o período e não houve mais nenhuma informação complementar. Da mesma forma, nós temos aqui uma situação que está em investigação em Alto Araguaia, 3 que estavam em investigação e também se tornaram inconclusivos. Então, de maneira geral, percebemos que essas alterações elas são
vão ser bem pertinentes e bem consideráveis praticamente para todos os municípios do estado de Mato Grosso. Por exemplo, aqui o próprio município de Cuiabá, que nós temos aqui um total de 27 casos de investigação, onde no final dessa avaliação, 8 vão ficar em investigação, né? E 15 praticamente passaram a ser considerados como inconclusivo. Outra, quando podemos estar também frisando, o próprio município de Rondonópolis, que até então nós temos 25 casos que estavam em investigação e vão passar somente a ter 2 em investigação, né, onde 18 serão considerados inconclusivos. Estou aguardando também algumas planilhas com algumas atualizações que serão enviadas do município e do Escritório Regional de Saúde e provavelmente pode estar fazendo algum tipo de considerações e algumas alterações ainda. Então, essa seria a chamada de atenção, principalmente para as pessoas que trabalham com esses dados e até mesmo acompanhamento, né, na sensibilização e da necessidade de estarem fazendo essas atualizações, passando essas informações o mais breve possível. Bom, quais seriam as propostas de desafio? Primeiro, nas reuniões e também as webconferências que nós tivemos durante o ano de 2017 com o Ministério da Saúde, houve já uma tendência e até uma orientação do grupo técnico para que o sistema de informação RESP ele não vai ser desabilitado. Isso significa que ele ainda vai continuar, visto que sabemos que até mesmo para quem acompanha o número de casos de arboviroses que se encontram no nosso estado, nos vários municípios, que vem sofrendo de relatos e até mesmo epidemias referentes a arboviroses como a dengue, o chikungunya e o próprio Zika vírus, então verificamos que ainda há circulação desses agentes. Considerando o Zika vírus, percebemos também que as notificações continuam tendo de casos no CINAM. E também percebemos que, apesar do ano 2017 ter diminuído os casos notificados de microcefalias no RESP, ainda sempre ocorre um ou outro caso. Então, a circulação de agente infeccioso é contínua. Por isso, o RESP ele vai ser ainda um sistema que deverá ser utilizado na questão de notificação de entrada de casos suspeitos de malformações congênitas relacionadas a infecções, agentes infecciosos que as causam. Para isso, a primeira proposta que nós temos é a questão da descentralização do RESP. Atualmente sabemos que somente alguns municípios e até mesmo algumas unidades de saúde, como o Escritório Regional de Saúde, tem um ou outro profissional que pode fazer a gestão de banco dessas informações. Entretanto, pretendemos estar fazendo a descentralização para os municípios que queiram estar fazendo uma atualização contínua, que acaba sendo muito mais fácil para a gente ter dados mais fidedignos. Tá, ok? Então, a primeira proposta é essa, fazer o processo de descentralização, onde estaremos disponibilizando escritórios regionais, em município a gestão do RESP, permitindo a atualização periódica, referente a resultados de exames, principalmente a classificação do caso, conforme que está estabelecido no último protocolo manual que já foi mencionado anteriormente. Então, para isso, nós estaremos disponibilizando para vocês fazerem essa gestão. De que forma? Os interessados estarão enviando para o nosso e-mail, que vai ser apresentado e deixado para vocês aqui no final da palestra, essa vontade. Então, vocês colocarão o nome de vocês, qual o município e qual unidade de saúde vocês pertencem, o que vocês fazem, para poder estar entrando no banco de dados e fazendo as alterações necessárias com as informações que vocês têm e muitas vezes deixam de estar passando. Então, com isso, vão estar agilizando muito mais o processo, praticamente desburocratizando
e com isso nós vamos ter esse sistema mais sensível às informações mais características. A segunda refere-se à integração entre a vigilância e a atenção. Vocês perceberam que essa avaliação só foi possível a partir do momento que, do ano de 2016, tivemos a Vigilância em Saúde aqui, através da minha pessoa e dos integrantes do CIEVES, da própria COVEP, reuniões mais contínuas com a saúde da criança que se encontra na atenção, né, na Superintendência de Atenção à Saúde. Então, esta aproximação permitiu que as informações fossem trocadas, compartilhadas de maneiras contínuas, e com isso você pode estabelecer o quê? Estabelecer o que seria o ideal em termos de informação. Porque sabemos, a gente compreende mesmo que a vigilância, ela consegue chegar até um momento que daí para frente, que realmente são os agentes da atenção que vão podendo estar fornecendo essas informações e até mesmo colaborando com algumas expertises que poderão estar até nos delineando a melhor forma de propostas futuras no que se refere à vigilância e até mesmo colaborando com algumas referentes à atenção. Aqui eu mostro para vocês o manual, que é o manual que eu estarei enviando para aqueles profissionais de saúde que queiram estar gerindo o banco dos dados do RESP do seu município, ou então para os escritórios regionais de saúde dos municípios abrangentes a esse polo. Então, nós temos que seria o Manual de Instrução para a Solicitação de Acesso no Sistema de Registro de Eventos em Saúde Pública, RESP. Então, lá tem passo a passo como que você vai estar entrando através da internet, qual é o link que vocês vão estar clicando lá, o que vocês deverão estar fazendo. É um sistema super simples de estar acessando e também de estar efetuando o seu cadastramento e a sua senha. E assim que você fizer isso, eu estarei liberando para que você possa entrar em cada campo e fazendo as alterações possíveis. Bem, por que essa web palestra, esse momento que foi disponibilizado aqui no Telesaúde, para que nós pudéssemos estar conversando? Por que mostrar, então, essa importância da atualização da informação no sistema de informação em saúde? No final do ano passado, foi publicada a portaria número 3502, 19 de dezembro de 2017, onde instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a estratégia de fortalecimento das ações de cuidado das crianças suspeitas ou confirmadas para síndromes congênitas associadas à infecção pelo vírus Zika e outras síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes vírus. Essa portaria, ela foi possível porque houve uma demanda e até uma cobrança referente a toda a situação causada por uma epidemia que nós não estávamos preparados e acabou resultando numa demanda de brasileiros que têm necessidade de um acompanhamento diferencial. Para quê? Para isso, o governo ele propôs, então, fazer, através da portaria, a disponibilização de alguns recursos financeiros, praticamente para todos os estados e municípios que apresentam o acompanhamento dessas crianças. Podemos dizer que, de maneira geral, caso tivéssemos dados mais atualizados, os recursos financeiros poderiam ter sido maiores para o nosso estado. Bem, eu quero agradecer vocês por terem disponibilizado esse momento e ter ouvido um pouco essa minha sensibilização. Então, esse é o momento de sensibilização que eu quero fazer a todos aqueles que realmente já trabalham ou trabalharam com um sistema de informação e sabem na necessidade de sempre estar atualizando ele, né? Sabemos que o RESP é um sistema novo. Ele apresenta até a interface dele é um pouco diferenciada, mas acredito que ela é um pouco intuitiva e fácil de ser trabalhada.
Se vocês tiverem algumas dúvidas referente a cadastramento, até mesmo de como estar inserindo dados no RESP, alguma dúvida referente a isso, acredito que os manuais e todas as literaturas que estão publicadas até hoje, elas podem estar auxiliando. Entretanto, caso vocês queiram algumas informações mais específicas ou até mesmo algum tipo de web que possa estar contribuindo para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento, eu gostaria que você solicitasse através do nosso e-mail. Então, esse e-mail aqui, o notifica@ces.mt.gov.br, eu gostaria que não só vocês divulgassem, mas também vocês poderão estar solicitando não só a questão do cadastramento no sistema, né, de acesso ao RESP, mas também qualquer tipo de informação referente às situações dos suspeitos de microcefalia que se encontram até hoje no RESP. Tá ok? Qualquer informação adicional, vocês também poderão estar indo diretamente aos links, até mesmo ao Telesaúde, que principalmente acredito que um grande número de profissionais do Estado de Mato Grosso acompanham diariamente. Agradeço a todos vocês e, se tivermos dúvidas, estarei dirimindo daqui a pouco. Olá, pessoal. A gente está voltando para estar respondendo as perguntas. Nós recebemos 3 perguntas. Está me ouvindo, Écio? Tá, deixa eu... Isso. Vamos lá, retornando? Vamos lá. Responder as perguntas, então. A primeira aqui, né, refere-se a Juliana, né? Foi integrada a Serra e no sistema tem um caso em investigação, porém já enviei o laudo. E no slide aparece como conclusivo, porém no sistema não aparece. Juliana, são praticamente cerca de, só retornando aqui, né? São 397 casos, né? Você fala então que você está integrada a Serra e você já acabou enviando. Eu vou pedir de novo para você enviar o laudo, porque tem alguns laudos enviados que, quando eles chegam aqui, eles estão impossíveis de serem lidos. Não sei se, de repente, foi o de vocês, né? Mas gostaria que você me enviasse novamente esse laudo para verificar, porque, como eu disse, alguns foram considerados e outros não, devido à não possibilidade de fazer a leitura. Tem alguns que provavelmente na hora de se escanear ou tirar foto, né? Então não dava para ser considerado. Você fala ainda que ele é que você mandou o laudo, né? Tem um caso que você já enviou o laudo. Então, parece... Tem que verificar também se esse laudo que foi enviado é um laudo que, se é de confirmação, se ele também está naquele padrão que eu acabei mostrando, onde o Ministério da Saúde ele acaba referenciando, né? Para nós é muito mais interessante quando nós temos essa possibilidade de um laudo onde você tenha a descrição do acompanhamento do caso e todos os dados possíveis. Oi? Tá, ok. Depois a gente volta. Coloca para mim. Então tá ok. Mas eu peço então para você, Juliana, normalmente você manda para o notifica@ces, que eu ainda verifico ainda hoje, tá bom? Para gerir o banco de dados, terá que ser alguém de vigilância, Escritório Regional de Saúde de Cássia, né? Não, Juliana, necessariamente não há necessidade não, porque você tem a possibilidade de estar no cadastro, de ser como leitor, como gestor. Então, pode ser, sim, da atenção, porque eu acredito que uma coisa que foi definida, ou melhor, não conseguiu se definir com praticamente vários estados e até mesmo vários municípios, que o RESP, por ser um novo sistema de informação, a pergunta é, quem é que vai estar gerindo? Seria o local no município, onde tem a pessoa que digita todos os sistemas de informação, SINAM, SIM, ele que vai estar gerindo, ou vai ser um outro profissional diferenciado? Isso cabe a cada secretaria.
por enquanto, se encontra no CIEVS, mas a atenção não tem pessoas para estar no nível estadual, aqui no nível central, que nós estamos vendo, para estar gerindo. Então, por enquanto, eu continuo fazendo essa gestão. Entretanto, se o secretário regional de Cáceres tem a possibilidade de uma pessoa de atenção estar fazendo isso, eu acredito que pode. Mas vale lembrar que naquele item que eu coloquei, né, que tem uma possibilidade de estarem compartilhando esses dados, uma situação que seja integrada, onde não só uma pessoa da atenção, mas também uma pessoa da vigilância pode ter esse acesso, e o que nós queremos é que essas informações sejam fidedignas e possam ser feitas, muitas vezes, por 2 ou 3 pessoas, mas desde que contribuam para que elas sejam consistentes. Então, sem problema nenhum, você pode mandar os seus dados aqui, que eu estarei inserindo você, e você certamente será uma gestora aí no escritório regional, tá bom? Próximo aqui, vamos ver. Esse, olha só, na minha regional de saúde, há 2 casos em que as mães se recusaram a procurar o serviço público. Estão fazendo acompanhamento em serviço particular. E os municípios não foram em busca dessas crianças. Como fazer esse caso? Elas continuam como se estivessem em investigação? Esses casos, provavelmente, acredito que elas se tornaram inconclusivos. Porque na leitura que eu acabei fazendo, se não tem informações na planilha da atenção, significa que o município não está acompanhando. Se é um caso de 2015 e 2016, esse caso deixará de ser de investigação e passará a ser inclusivo. Eu acho interessante que esse mesmo relato que você fez aqui, você peça para que o município ele faça, ou naquele anexo que eu mencionei, o anexo D, onde ele, como autoridade sanitária, ele pode estar alegando essa recusa, falando que foi procurado 3 vezes essa criança, entretanto, não houve permissão para que fossem acompanhados e nem a família se demonstrou plausível a estar passando informações. Então, dessa maneira, estamos relatando e querendo que o caso torne-se inclusivo para o município. Mais alguma? Tem mais uma aqui? Realmente? Eu gostaria de finalizar aqui dizendo para vocês que essa reclassificação ela vai ser feita em abril. Entretanto, casos que ainda tornaram-se inconclusivos, mas de repente foram encontrados e agora começaram a ser acompanhados, eles podem ser mudados assim que vocês tiverem novas informações. Por quê? Nós queremos que esse sistema de informações seja dinâmico, ou seja, ele pode realmente sair um caso que foi descartado, mas de repente alguma informação adicional tornou ele em investigação, ou até mesmo houve possibilidade de descartado ele ter se transformado em um caso provável, ou quem sabe até confirmado. Ou seja, o sistema de informação, ele, como nós estamos trabalhando com uma situação que crianças que tiveram sequelas referente a um agente infeccioso, temos que acreditar que com a evolução até mesmo dos estudos e até mesmo dos exames, talvez seja a possibilidade futura de comprovação sorológica ou até de um outro tipo de marcador que seja específico para que essas situações de prováveis se tornem confirmados ou essas situações de investigados rapidamente transformem-se em confirmados ou até em descartados. Tá, ok? Situações a mais ou informações, se você tiver em literaturas, eu gostaria de que vocês tivessem possibilidade de estarem consultando ou entrando em contato aqui com notifica@ces, né? E, deixa eu botar aqui, e nos procurem para qualquer dúvida. Tá bom? Ok, Aécio. A gente agradece, o Telesaúde agradece pela sua palestra. Agradecemos também a todos os participantes de todos os municípios. Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento.